dia, boa tarde, boa noite, como é que vão vocês? Espero que estejam bem. Eu sou a Vanes e estamos dando início ao nosso mais novo episódio de hoje, o nosso 11º episódio do nosso podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Bem, espero que estejam todos bem, né? Nós estamos aí no meio ainda do isolamento. Algumas pessoas estão 4 meses sem saírem de casa, né? E realmente se cuidando, né? A gente precisa levar a sério toda essa situação e entender que isso é uma questão mesmo para se pensar, para se ter consciência, para se ter realmente um certo cuidado, né? Ter a real ideia de que isso não é uma fantasia, de que não é uma invenção da mídia, enfim. E hoje eu vou trazer, né, no episódio anterior nós fizemos um trabalho bem profundo, bem forte, né? Eu tô aí recebendo alguns retornos de pessoas que estão dizendo assim, nossa, você literalmente foi fundo, e fui. E a tendência do nosso programa, nossos podcasts aqui, do nosso episódio, é trabalhar intensificamente essa ideia interna, abrindo consciências, abrindo maneiras de que você se desperte, né? E esse despertar vai nos levar aonde? Na liberdade, né? Na liberdade de pensar, de agir, de até sonhar, né? E, enfim, hoje nós vamos fazer um trabalho que tem a ver com essa ideia, mas tem um pouco a ver com os nossos controles, com o nosso domínio. Então, o tema de hoje é nós atraímos o que ressoamos, né? Bem, vamos primeiro por partes, né? O que é atrair? O que é atração, né? É você puxar para você uma pessoa, uma energia, né? Um poder, né? E ressoar, o que é ressoar? É vibrar junto, né? É ter essa coisa, essa união, né? De situações para que aquilo faça uma outra ideia. Então você atrai determinada coisa a partir do que você pensa, do que você deseja, do que você vibra, né? E o ressoar, ele tem muito a ver com a questão de vibração mesmo, de energia, de impulso, né? O impulso, não impulso somente o impulso instintivo, eu digo impulso energético, né? Vou dar um exemplo mais prático. Uma mulher que quer seduzir um homem, né? Ela se veste de uma forma sedutora, ela passa um batom que chame a atenção, um perfume que pode, né, trabalhar com a percepção, com a questão de ludibriar, e ela não só atrai aquele homem, aquela pessoa que ela deseja, ela atrai todos os olhos, porque ela está ressoando, ela está vibrando, aquilo não está só ali guardado para aquela pessoa, eu vou me arrumar, vou me esconder aqui embaixo de um sobretudo e só vou, né, me apresentar quando eu estiver na frente dessa pessoa. Não. Quando se há essa possibilidade de ressoar, é quando isso fica muito explícito, muito aberto, muito exposto. E aí se atrai, né? Se atrai o que quer, ou assobios, ou elogios, ou inveja, né? Recalque, porque você está ali vibrando, você está ressoando uma energia, uma vibração para atrair determinadas coisas. Na realidade, você quer atrair o olhar, a atenção, né, o desejo daquela pessoa em especial. Mas se a sua ressonância for tão forte, for tão vibrante, ela vai ressoar, ela vai alcançar a atração de outros seres, de outras situações um pouco mais distantes do que você imagina. Gente, bebendo um pouquinho de água, porque aqui, né, em Brasília, o negócio está bem seco, então a gente tem que estar sempre se mantendo aí hidratado com água.
Então, voltando aqui, né, o nosso tema de hoje vai ser um tema não muito aprofundado, mas é só mais para a gente poder começar um trabalho de abertura mental. Então, assim, o nosso tema ele é uma pergunta, né? Nós atraímos o que ressoamos. Então, a ideia é o que você tem atraído, né? Ou o que você tem ressoado, né? E o que você tem atraído dessa ressonância, né? Então, vamos lá. Nessa coisa da pandemia toda, não tem como a gente dizer que nós estamos ressoando esperança, alegria, felicidade, disposição, bom humor 24 horas. Não tem. A pessoa pode ser o maior yogin, né? Yogin é a pessoa que faz um yoga por muitos anos, é até um orientador. Não existe uma pessoa que faça meditação 24 horas e que esteja 24 horas bem. Não existe, gente, porque por mais que o ser humano tenha esse controle, em algum momento, por algum motivo, alguma coisa vibra nele, alguma coisa quebra essa vibração positiva. E não é por mal, é porque realmente a tendência do mundo é essa, né? A gente pode até considerar aí a questão da vibração energética do planeta, né? O planeta, ele tem uma vibração própria. O planeta é um organismo vivo, né? Muita gente não acredita, não entende, mas o planeta Terra, né? Gaia, né? Como é conhecida por muitos povos antigos, por toda uma cultura antiga, antecessora a nós, é um ser vivo, né? E que sente, né? Sente. E o que ela sente, o que Gaia sente, o que a Terra sente, nós, seus filhos, né? As pessoas que convivem, né? No seu interior também sente, porque é uma ressonância, são vibrações sequenciadas, né? Sintonizadas. Então não tem como a gente dizer que não sente. E o que a gente sente, a gente também transmite para Gaia, para a Terra. Eu já falei isso várias vezes em alguns episódios. E eu vou viver dizendo isso porque é uma atenção nossa, né? Gaia, Terra, precisa dessa consciência, mas ela já tem, né? E aí você diz, ué, então por que ela deixa chegar a esse ponto, né? Se a gente considerar ela como organismo. Não é que ela deixa, é porque acontece, é natural. E é bem aquilo, a gente só ressoa o que a gente vibra. E o que a gente vibra pode ser uma questão de aproximação, pode ser uma questão de sintonia. Então, quando a gente diz assim, eu estou ressoando tal coisa, se ressoar, essa ideia de captar essa ressonância, essa energia, não seja sua, seja de quem está próximo de você, né? Exemplo, eu adoro trabalhar com exemplos. Você sai de casa super bem, né? Agora a gente não está podendo sair, mas vamos supor, você vai para o mercado, você precisa ir para o mercado, você é a única pessoa da casa que pode sair para ir no mercado. E você sai para ir no mercado super bem, né? Você acordou bem, o seu dia, de certa forma, está seguindo um fluxo legal, positivo, e você está indo em direção ao mercado. E aí você encontra uma conhecida. Lógico, mantendo um contato de 1,5 metro para frente, né? Mas essa conhecida começa a dizer, nossa, você ficou sabendo quem morreu? Nossa, você ficou sabendo quem está doente? Nossa, você viu o que está acontecendo lá em tal lugar? Nossa, menina, que horror! Bem, por mais que você seja delicado e educado, você vai ouvir isso e essa pessoa vai descarregar tudo isso em você, vai jogar toda essa vibração em você e vai dizer, um beijo, viu? Se cuida, fica com Deus e vai embora. E aí você segue pro mercado. Mas eu tenho certeza que você não vai seguir mais pro mercado da mesma maneira que você saiu da sua casa. Aquela energia, aquele contato que você teve com aquela pessoa já mudou toda a sua ressonância. Sem querer, querendo, você fez toda uma alteração na sua vibração e essa vibração vai trabalhar ali na ressonância. Então você já vai ressoar não mais tão positivo. E aí você vai para o mercado, você chega no mercado com toda aquela vibração, né? E isso é extremamente sentido e cientificamente comprovado, é possível, né? Fotos Killian que tiram fotos da nossa áurea, e muita gente fala, isso áurea é coisa esotérica. Não é uma coisa esotérica. A áurea é a nossa compilação energética, né? Como se fosse um contorno energético do nosso corpo. E esse contorno energético,
esse envoltório, né? Essa capa que nos envolve energeticamente, ela vibra, né? E essas vibrações são alteradas a partir do que nós atraímos, do que nós trazemos para ela. Então, se você atrai coisas positivas, a ressonância do seu campo magnético energético vai ressoar positivo. Se você atrai coisas negativas, o seu campo energético vibratório do corpo, elétrico, vai ressoar negativo. Então, seguindo o exemplo, você encontrou aquela pessoa que só falou coisa ruim, só falou coisa negativa. Quando você chegar no mercado, você já não vai estar tão positivo. Pode ser que você esteja 50% positivo, 50% negativo. Mas se alguém pisar no seu pé, se a atendente te tratar com uma certa frieza, enfim, aquilo já vai te incomodar. E algo que você podia, no início, quando saiu de casa, até deixar quieto, até nem perceber, depois daquela atração daquela pessoa que falou com você só o negativo, a tua percepção para o negativo também vai aumentar. E com certeza, se a pessoa te tratar mal, você vai responder. Você vai ressoar com aquela pessoa, você vai vibrar com ela. E quando vibra, pode com certeza ter uma ressonância negativa. E isso criar um caos, criar uma confusão. Então, olha a gravidade da situação, né? E aí você me diz assim, ok, Vanessa, então tudo bem, eu tô saindo de casa bem, encontro essa pessoa, não tenho culpa, não fui eu que chamei ela chegou até a mim, começou a falar, eu não posso chegar e tampar os ouvidos, eu falar, não quero saber, vou embora, não posso ser mal educado. Como que eu faço então? Bem, existem várias técnicas, né? Uma delas, inclusive, é uma questão chamada encobrimento dos chakras, né? Um dos chakras é chakras do plexo solar. E o que são chakras? Chakras são aberturas que absorvem energias, absorvem as vibrações. Um dia eu ainda trago todo um trabalho de chakras para que vocês entendam, mas são vórtices, são como se fossem lugares de absorção de energia. São 7, né, pontos. Esses pontos eles ficam aqui do couro cabeludo, daqui de cima do couro cabeludo, né, até a parte abaixo, né, que é o chakra raiz, que fica abaixo dos nossos órgãos genitais. E todos esses chakras, são 7 ao todo, eles têm uma conexão, nosso corpo e com o lado externo, né? E um desses chakras muito potentes que fazem uma ligação muito forte nosso corpo com o lado externo é o chakra central, o chakra do umbigo, né? O plexo solar. Esse plexo solar, ele está próximo 3 dedos abaixo do nosso umbigo, né? 3 a 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Esse plexo solar é um chakra que nos dá aquela condição assim, por exemplo, você está apaixonado e vê a pessoa que você é apaixonada à sua frente, está chegando perto, e aí dá aquele friozinho na barriga. Ou você vai fazer uma entrevista e dá aquele friozinho. Ou quando você leva um susto e dá, ai meu Deus, né? Se assustou, dá aquele friozinho no pé da barriga. Esse friozinho no pé da barriga é todo o condicionamento, é a sensação, é a vibração do chakra do plexo solar sobre você. Então, uma das técnicas super simplesinha para você trabalhar essa ideia de ressonância e não pegar tanto absorção, energia negativa, é você fechar esse chakra. Como assim fechar? É você realmente colocar um esparadrapo ou um band-aidzinho no umbigo. Nossa, sério? Um paninho, alguma coisa que você feche, literalmente feche. Uma coisa bem pequenininha, discreta, por dentro da calça, né? Você vai lá, coloca e você fecha aqui o umbigo, né? O umbigo, pode fechar o umbigo mesmo. Você vai fechar ali com um band-aidzinho, com um esparadapinho, com um paninho pequenininho e fecha. E sai e resolve. É óbvio que você vai continuar recebendo conversas de pessoas negativas, você vai fazer isso, você vai ter essa ressonância, aliás, você vai ter essa vibração, você vai atrair essas pessoas, não tem como, né? Mas a ressonância vai ser bem menor, né? Eu não digo que é 0%, porque alguma coisa sempre fica, né? Porque a gente também não está sempre 100%, né? Então, alguma coisa ressoa mais, alguma coisa nos impressiona mais. Mas de 100% que você poderia receber aquilo sem nenhum filtro, diríamos que uns 60% a 40%
de diminuição disso é garantido com esse fechamento desse chakra plexo solar. Por quê? Porque o plexo solar, ele é a nossa ligação com o lado externo, com o mundão, né, como o pessoal diz. E quando você fecha, quando você bloqueia ele literalmente faz um fechamento, ele faz um filtro, ele bloqueia determinadas energias negativas. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dando exemplo de alguma coisa que vem de fora, né? Uma pessoa que você encontrou muito negativa, traz muita notícia negativa. Mas óbvio que a gente pode ter esse tipo de trabalho de dentro para fora. A gente pode estar ressoando vibrações negativas também. A gente pode não perceber, mas a gente pode estar. E isso vem do quê? Vem de toda uma cultura que a gente, sei lá, hábitos que a gente assiste coisas negativas, ou até uma forma de pensar não tão saudável, uma forma de pensar só nas catástrofes e não acreditar no positivo. A falta de fé mesmo, a falta de esperança nos condiciona a essa ressonância, essa ressonância a coisas negativas. E aí também existe uma técnica, né? É a questão mesmo de você substituir, trocar, fazer uma inversão dos seus pensamentos. Ah, mas é difícil, eu vivo num mundo caótico e você quer que eu viva pensando no lado bom da vida? Sim, eu não quero, eu te desejo, eu te proponho isso. Porque a vida, ela é realmente uma coisa, ela não é nem salgada nem doce, ela é a gosto do freguês. Não, então você que faz a dosagem do que é bom e do que é ruim na sua vida. Se você acha que o interessante para a sua vida é viver em situações negativas, em situações catastróficas, em situações de predileção ruim, negativa, a sua vida inteira vai ser conduzida para isso. Ela vai atrair esse tipo de coisa. Porque a sua ressonância, a sua sintonia, a sua energia, vibração está nessa vibração, nessa frequência. E estando nessa frequência, você vai atrair pessoas que falam isso. Você vai ligar a televisão, a primeira coisa que você vai ver é isso. Você vai ligar um rádio, a primeira coisa que você vai ver é isso. Um livro, enfim, o teu campo energético vai atrair esse tipo de frequência. Por quê? Porque a sua ressonância é essa. Aí você fala, ok, como é que eu faço para isso? Hábito diário. Todos os dias, quando vir um pensamento negativo, você transforma com uma lembrança boa. Ah, mas isso é muito difícil. Não é difícil, lógico, ninguém nunca disse que seria fácil, né? Estar na Terra é um momento difícil, é difícil. Mas a gente precisa vir para a Terra para evoluir. E a evolução vem de conhecimento e prática, né? A gente não pode só sentar e ficar recebendo as coisas. A gente precisa receber, analisar, refletir e colocar em prática, se a gente achar que é interessante. Se a gente achar que não é interessante, você precisa, lógico, analisar e refletir e entender por que aquilo não é bom para você. Porque você também não é obrigado a aceitar tudo, né? Tanto do bom como do ruim. Mas você precisa ter a consciência aberta de entender o porquê, depois de uma boa análise, depois de uma boa reflexão, o porquê que aquilo não é interessante para você. Exemplos. Eu sempre gostei de chocolate. E aí o meu médico me diz, olha, você a partir de agora não pode mais comer chocolate. Eu não aceito essa proposta, eu não aceito isso, né? Numa forma de suposição. E aí eu tenho que, no mínimo, analisar. Peraí, mas tira de lado o que eu quero, o que eu aceito, o que eu entendo e deixa eu ver o que o médico está dizendo. Por que o médico está dizendo isso? Ah, porque, sei lá, meu colesterol está alto, porque eu estou acima do peso, porque eu posso estar aí fazendo um controle contra uma diabetes. Ok, vou refletir, ok. E se eu tivesse qualquer um desses problemas, como é que eu ia me suportar? Será que ia ser interessante para mim? Será que eu estou preparada para isso? A reflexão. E aí sim vem a mudança, a alteração ou não, né? O conformismo. Ok, vou mudar. Vou alterar isso, enfim, legal, porque eu analisei e refleti, realmente é importante. Não vou mudar nada. Não tem nada a ver isso que o médico falou, mesmo com a análise, mesmo com a reflexão. Não estou disposta, não estou pronta a fazer essa mudança. Então você assume os riscos, você assuma as consequências. Porque toda vez que a gente aceita tanto o bem como o mal, a gente também aceita suas consequências e riscos, ok? No caso de uma alteração e realmente uma aceitação, aí você vai começar a fazer o seu plano, o seu planejamento para que aquilo dê certo. Então a gente precisa entender que tudo que a gente ressoa
vem da vibração. E a vibração, ela faz com que haja uma atração. Então, quando você vibra positivo, você atrai positivo. Você vibra negativo, você atrai negativo. E tudo que você atrai, você ressoa, você transmite, você transmite para as pessoas. Você está andando na rua, você é positivo, você vai transmitir, você vai emanar, você vai ressoar essa energia. Então, por que eu estou chegando a essa situação? Por que eu fiz esse episódio de hoje? Só para que você tenha consciência do que você está atraindo e do que você está ressoando. Porque toda vez que a gente ressoa, a gente também atrai. É uma troca, é um ciclo. Você atrai uma coisa, ressoa aquilo e volta a atrair. Então, muitas vezes você fala, poxa vida, mas eu só atraio homens que me magoam, homens que me fazem mal, eu só atraio chefes e chefas que me humilham, que me maltratam, eu só atraio amigas interesseiras que têm inveja. Ok, então o que é que você está vibrando? Qual é a sua ressonância, né, para que você atraia essas coisas? Então, a ideia toda do nosso episódio de hoje é tomar cuidado, tomar consciência sobre toda a nossa vibração, sobre tudo que nós estamos ali ressoando, tudo que a gente está captando e transmitindo. E aí, óbvio, a consequência disso, o que a gente está atraindo, né? Então, põe a mente aí para funcionar, reflita com calma, com cuidado, né? Sempre como eu falei, analise as coisas, não aceite de cara, né? E também não duvide de tudo, né? Não aceite tudo, nem duvide de nada. Você precisa pegar aquela ideia, analisar aquela ideia, refletir se aquilo é interessante para você. E independente da sua resposta, aí sim colocar em prática. A questão da atração tem mais a ver com você do que qualquer outra situação externa. A gente só atrai o que a gente ressoa, e a gente só ressoa o que a gente quer atrair. Então perceba, entenda o que o teu corpo está atraindo. Se ele está atraindo só docilidade, de docilidade, de doçura na sua vida. Se o seu corpo está ressoando, querendo só alimentos azedos, o que é em você que está azedo, que está sem sentido, que está áspero, que está ácido na sua vida? Então começa a se perceber, começa a se conhecer. Conheça você, tenha consciência do que você é, né? Você não é só um nome, você não é só um número no RG, você não é só uma filha de, esposa de, mãe de, você é um ser humano individual. E toda a sua ressonância, toda a sua vibração, todo o seu ser atrai e ressoa o lado externo. Bem, hoje, como eu falei, não vou estender muito para que não fique muito cansativo. Nós vamos estar encerrando esse nosso episódio de hoje. Você atrai o que ressoa. Então, o que você tem atraído com as suas ressonâncias? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje. Esse é o nosso 11º episódio, contando com a presença de todos no nosso próximo episódio. E peço para que vocês compartilhem, distribuam, sigam-nos em qualquer lugar. Eu estou agora também transferindo todos esses áudios para o YouTube. Tem muita gente que tem uma dificuldade de trabalhar com as plataformas do Anchor, do Spotify, do Pocket Cast, enfim, que são aí ferramentas, plataformas para se ouvir podcasts. Então, se a pessoa tem essa certa dificuldade, eu estou passando tudo para o YouTube, mas é óbvio, vai passando devagarinho, aos pouquinhos, né? Mas é um ponto para que você possa ver. Nós estamos aí também com o Facebook, né? Em evolução, a nossa página no Facebook em evolução. Está bem ainda no comecinho, mas a gente está ali trabalhando. Nós temos também o blog, né? O nosso blog em evolução, que já tem algumas produções, algumas coisas, enfim. E o nosso canal de comunicação, nosso canal em que eu e você possamos trocar nossas ideias. O radioemevolução@gmail.com, radioemevolução@gmail.com, tudo junto, sem cedilha, sem o sinalzinho do tipo. Bem, eu aguardo o contato de vocês, aguardo a presença de vocês no nosso próximo episódio, desejando vocês lindos dias, lindas conquistas, e que tudo seja imenso de luz e de paz. A
abraço de luz e até uma próxima. Tchau!